Jesus Cristo era um grande contador de histórias e ele ensinava, como alguns rabinos, os mestres do seu tempo, usando pequenas histórias. Naquele tempo, por certas histórias, chamavam bem mais a atenção do povo que não tinha televisão, obviamente. Seria um absoluto anacronismo nós imaginássemos, se nós imaginássemos que eles tivessem outros meios de comunicação muito especiais além da palavra. Mas Jesus era o mestre da palavra, o mestre dos mestres. Aliás, ele não era, ele é, porque ele continua nos ensinando verdades profundas que todos nós precisamos conhecer e às vezes, muitas vezes, lembrar. Note no início deste capítulo: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. A razão por que eles se reuniram para ouvir Jesus é porque a palavra de Jesus era diferente. O testemunho do Novo Testamento era de que ele falava com autoridade e não como os religiosos, líderes religiosos do seu tempo. Mas o verso 2 diz: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Eles não entendiam o que mais tarde foi revelado nas Escrituras, e esta verdade nos tocou, que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele veio precisamente para os pecadores. Isto quer dizer, então, ele veio para mim e para você também, porque todos somos pecadores. E o verso 3 diz: então Jesus lhes contou esta parábola. Preste atenção nesta primeira parábola, porque são 3 as parábolas. E alguns têm falado, os escritores têm falado, e iam crescendo na história, porque a história praticamente versa sobre o mesmo assunto, como veremos. Mesmo na leitura, procura observar qual a ênfase final desta primeira parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ora, a sociedade que então, especialmente a sociedade na qual Jesus estava inserido, é chamada por alguns de sociedade pastoril. Uma das principais atividades era o pastoreio de animais, de ovelhas especialmente. E então, os animais eram muito valorizados, porque significavam, de fato, riqueza. O verso 6 disse assim: alegrem-se comigo, é o que diz aquele que encontra a sua ovelha. As 99 estão seguras no curral, mas ele encontra a perdida e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Esta era uma experiência comum naquela época. Diz os entendidos, especialmente Philip Keller, o autor de um livro preciosíssimo sobre interpretação do Salmo 23. Ele foi muitas coisas durante a sua vida, Philip Keller, este autor, mas ele foi também pastor de ovelhas. E ele fala da estupidez das ovelhas, como é fácil as ovelhas se perderem. E em todo este livro ele fala a respeito do Salmo 23, talvez um dos mais conhecidos salmos das Escrituras, que tem nos abençoado e abençoa a cristandade, até pessoas que nem são crentes, por causa das palavras tocantes a respeito do carinho de Deus pelos seres humanos. Mas, irmãos, é muito interessante nós observarmos que na parte final do texto, depois disso, alegrem-se comigo, porque a grande alegria, porque a ovelha perdida foi encontrada, está escrito que não devemos esquecer, porque é a razão por que Jesus contou esta história. Da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Por certo, Deus tem alegria na vida dos justos. Ele diz na sua palavra que a vida dos justos é como a aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esta obra de Deus é maravilhosa, ele
se regozija nisso também. Por certo, nós que temos vivido e devemos continuar vivendo segundo a vontade de Deus, alegramos o Senhor Deus. A palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. É porque Deus usa os que são fiéis, os que já se arrependeram dos seus pecados, para levar outros ao mesmo conhecimento. Porque não há outro caminho senão Jesus Cristo. Porque a perdição é certa se nós não encontrarmos a salvação que só Jesus Cristo dá, e que é baseada no seu sacrifício na cruz do Calvário por pecadores. E o apóstolo Paulo, posto seu intelectual de grande monta, ele dizia: pecadores dos quais eu sou o principal. Mas então a nota que quero trazer para os amados é que nesta primeira parábola de Jesus Cristo, para aqueles que procuravam ouvi-lo, olha, há mais alegria do céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Também nós não devemos levar em conta que nós que somos do Senhor não temos de nos arrepender. Nós devemos sim continuar a nos arrepender de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E se a minha vida e a sua vida de servos de Jesus Cristo não é melhor ainda, é porque às vezes nós não temos nos arrependido a tempo e temos sofrido por algum tempo antes de finalmente, é o melhor pensamento, nos voltarmos para Deus pedindo que Ele nos cure do nosso pecado, e Ele sempre faz. Isto é o escândalo da graça de Jesus Cristo. E nós que somos crentes em Jesus, por causa de sua misericórdia, devemos sempre lembrar este fato de que precisamos nos arrepender do nosso pecado, porque Ele sempre perdoa, que não nos levará, por certo, a brincar com o pecado, a brincar com o distanciamento de Deus, porque Ele sempre trágico, sempre traz sofrimento. Então a nota aqui, vemos a importância do arrependimento. Mas afinal, o que é arrependimento? Várias vezes nós vamos tratar deste assunto neste capítulo. O que é arrependimento? Alguns autores têm palavras muito especiais sobre o arrependimento. Eu alistei algumas delas. Por exemplo, Matthew Henry é um grande comentarista do Novo Testamento. E nos seus comentários ele diz assim: o arrependimento, se verdadeiro, atinge a raiz da iniquidade. Iniquidade é uma das palavras preciosas do Novo Testamento para pecar, fazer aquilo que Deus não quer que façamos. Então o arrependimento, se verdadeiro, atinge a raiz da iniquidade e livra dela o coração. É verdade. Um outro homem, teólogo chamado Augusto Strong, ele diz assim: arrependimento é a mudança de mente, atitudes e ações. O homem se arrepende verdadeiramente somente quando aprende que o pecado o tornou incapaz de arrepender-se sem a ajuda da graça renovadora de Deus. Então aqui vamos entender isso. Está dizendo, Augusto Strong está dizendo o seguinte: sem Deus ter tocado a nossa vida, e se nós temos nos entregue a Deus, nós não podemos nos arrepender por conta própria. Nós não temos esta sabedoria. É Deus que incute em nós a necessidade de nos arrependermos do nosso pecado. E como Deus tem de trabalhar com alguns de nós fortemente para que nós reconheçamos esta verdade. Foi assim na vida de alguns dos irmãos aqui, que hoje em dia já tem procurado viver segundo a vontade de Deus. Glória a Deus pelo seu cuidado conosco. Uma mulher chamada Basileia Schlink, ela diz assim: o arrependimento é o único portão pelo qual o Evangelho é recebido. Então notem a importância do arrependimento. E François Fenelon, conhecido autor do passado, ele disse assim: usando o arrependimento falso, o nosso orgulho sente desgosto quando nossas falhas são conhecidas, e muitas vezes confundimos esse desgosto com o verdadeiro arrependimento. Pastores e líderes espirituais cristãos têm muitas vezes se encontrado com pessoas que usam o termo arrependimento para fugir da disciplina. Eu não sei quantas vezes, eu quero aventurar que centenas de vezes eu vi um
pecador, no meu gabinete, ou nas ruas, ou em qualquer lugar, e ele foi apanhado em sua falta. E a primeira palavra que ele diz, olhando para baixo, que ele sabe que olhar para baixo é um sinal físico de tristeza, é isso mesmo. Eu estou julgando sim, por causa da minha experiência. Ele diz assim: estou arrependido. Mas a vida não condiz com a afirmação, porque os pecados ainda continuam, especialmente o pecado da mentira. Quem mente a respeito de suas falhas não se arrependeu. E a igreja precisa desses dias de tanta falsidade, ter muita sabedoria ao tratar de pessoas que estão experimentando falso arrependimento, remorso, e querem apenas fugir da disciplina, que é a solução para a nossa vida em tantos sentidos, e especialmente quanto à vida espiritual. Na primeira parábola de Jesus Cristo, que é sobre a ovelha perdida, Jesus fala sobre a alegria daquele que encontra a ovelha perdida. E aí ele diz: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, que reconhece as suas faltas, que dá a mão à palmatória e assume o que for necessário do ponto de vista humano, mas assume especialmente do ponto de vista da graça de Deus, que ele precisa de Deus, precisa de Jesus Cristo, precisa tratar o seu pecado para ser abençoado aqui nesta vida e também eternamente. Mas o texto precioso continua, no verso 8: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, apenas uma, não acende a candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as amigas, as vizinhas, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda, só a minha moeda perdida. E aí o refrão: eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus, os mensageiros de Deus, por um pecador que se arrepende. Eu não preciso fazer comentários sobre arrependimento, porque já fiz esses comentários. Mas é bom nós lembrarmos quando nós perdemos alguma coisa preciosa. Algumas vezes, quando eu de fato sou bastante organizado na minha vida, daqui eu poderia dizer para os irmãos onde encontrar praticamente quase todos os objetos. E são muitos, obviamente, porque todos nós vamos angariando muitas coisas, e às vezes até nos envergonhamos daquilo que temos, porque é muito mais do que o necessário. Mas irmãos, quando eu perco alguma coisa, vamos dizer que eu perco o meu telefone celular, irmãos, é uma dificuldade. Eu nunca chamei os amigos para festejar comigo o encontro do meu celular, mas irmãos, dá vontade de fazer isso, até porque hoje a gente depende desta agenda, né? Eu não classifiquei, quase não classificava, porque é a nossa agenda. Mas perdeu o celular, foi roubado o celular, nós estamos literalmente perdidos. E que tal perder o computador? Perder o computador, ou ser roubado o seu computador. E um dia, alguns anos atrás, eu fui roubado em minha própria casa. Ladrões entraram lá e levaram 2 computadores, levaram a vida. E parece que eu não aprendi a lição, porque eu não tenho backup de tudo no novo computador. Irmãos, a grande alegria, mas a ênfase de Jesus Cristo, os irmãos notaram que é a mesma? Eu lhes digo, Jesus deve estar querendo dizer alguma coisa para esse pessoal todo, né? E para nós também. Eu lhes digo que da mesma forma que esta mulher ficou alegre com uma dracma que estava perdida e foi achada, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora Jesus é mestre, não deixa problemas. Ele apresentou 2 ilustrações, mas ele tem certeza que a ovelha não é gente, de que a dracma não é gente. Então ele tem um exemplo principal, que é a parte absolutamente principal deste texto. E ele diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, os 2 filhos. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Lembrem que ele é judeu. Porco é um animal imundo, ele vai cuidar de porcos, a necessidade era muito grande. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Já pensou o judeu agora com inveja de porco? Ele gostaria de saciar a sua fome com as vagens de alfarrobeira. Eu, quando pregando em Portugal certa feita, há muitos anos, eu aprendi e descobri o que era esta alfarroba. Parece um jucá. É uma planta que dá uma vagem, por sinal muito amarga, que é usada pelos nativos aqui na Amazônia, para, dentro de um álcool bastante forte, curar ferimentos. Jucá tem uma excelente propriedade cicatrizante, e eu mesmo já provei na minha carne esta verdade. Mas olha, este judeu que estava cuidando de porcos, invejava os porcos, ele queria comer esta coisa amarga, que é a vagem de alfarrobeira. Ninguém lhe dava nada. E Jesus continuou. Caindo em si, ele disse: quantos empregados, em parênteses, em recentes encontros em PGs da nossa igreja, pequenos grupos, eu tenho descoberto que alguns dos irmãos, inclusive muitos dos irmãos, nunca compraram uma Bíblia que tenha português em língua moderna, em língua atual. Façam isto, irmãos. Há irmãos que estão lendo ainda neste verso o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Não é jornaleiro, não é, irmãos? Jornaleiro era trabalhador no tempo passado. Então surgiu uma Bíblia tipo NVI, Nova Versão Internacional, porque palavras já em desuso na língua portuguesa estão ali corretamente colocadas para o seu entendimento. Muitas vezes nós até lemos a Bíblia, mas não temos entendimento dela. E uma Bíblia que tenha uma linguagem portuguesa do nosso tempo ajudará no entendimento. E o entendimento poderá nos ajudar a levar a sério a palavra de Deus. Pois não, o texto diz. Ele disse assim, caindo em si: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele está só ensaiando, irmãos. Você já ensaiaram alguma coisa na sua vida? Você fez alguma coisa errada? Você foi indigno para com a sua esposa? Você a maltratou e aí você ensaia no caminho de casa. Isso aqui tem sentimento ainda, não é? Você ensaia: bem, eu vou dizer. E você está dizendo para se encorajar a dizer, porque é tão difícil reconhecer eles. Mas ele ensaia: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. John MacArthur Jr., excelente escritor, intérprete da palavra de Deus, fala, quando ele analisa esta parábola, ele fala daquilo que foi extremamente ridículo à vista dos muitos empregados deste homem. Porque pessoas dignas naquela época, e um pouco na nossa época também, não saiam aí correndo pelos campos atrás de um filho mal criado. É verdade. Então, quando eles viram aquele homem, o senhor da casa, sair correndo após ter avistado o filho que está de volta, que cumpre aquilo que havia ensaiado tantas vezes: eu voltarei ao meu pai e direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Bem, o pai sai correndo, e quando chega bem pertinho do filho, o filho diz as palavras que havia ensaiado, verso 21, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse para o filho, ele diz, mas o pai, estando ainda longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai só fez gritar para os trabalhadores o seguinte: depressa, ordem, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Estava cheio de frangalhos, ninguém dava nada já por algum tempo. Imagine, maltrapilho, e ele grita: a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados nos pés. Qual é o significado disso? Ele está sendo restaurado totalmente. De fato, o que ele deseja, o pai sempre quis fazer, o pai sempre fez.
E estas palavras têm, estes elementos aqui têm grande significado. A melhor roupa tem a ver com uma roupa especial, feita para momentos especiais, que demonstra a honra daquela pessoa. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. As palavras usadas no Novo Testamento requerem este entendimento. O anel não é um anelzinho qualquer, irmãos. Não, senhores, é o anel sinete, que significa autoridade. Alguém que escreveu uma carta, colocava em cera quente ou algum outro material, o sinete aqui era uma verdadeira assinatura autorizada. O filho está recebendo um sinete, porque agora ele tem autoridade como filho deste Senhor poderoso. E calçados, ele está descalço. As sandálias que ele levou para um país distante, onde gastou tudo desordenadamente, as sandálias acabaram. Ele chega como escravo. Escravo naquela época não usava calçado. Ele diz: tragam um calçado. A ideia é, ele não é escravo, ele é filho. Ele é filho. E não é tudo. Ele disse: olha, nós vamos ter um churrasco gaúcho. Tragam um novilho cevado. Aprontemos para a festa, porque este meu filho estava morto, quando longe do pai, estava morto e reviveu. E mais significativo ainda, ele estava perdido e foi achado. Irmãos, nós devemos entender que este estava perdido e foi achado tem uma mensagem muito especial para nós. Ele não está ali na presença do pai e não recebe a melhor roupa, o anel e os calçados, porque finalmente teve juízo. Teve juízo. Em última análise, é porque ele é encontrado pelo pai. Alguém dirá assim: mas como? É ele que vem e se apresenta ao pai e recita aquelas palavras que vinha experimentando para mostrar o seu arrependimento? Irmãos, é porque aqui a história humana deve ser deixada de lado um pouco para nós pensarmos sobre a história divina. A nossa aceitação e a nossa salvação não depende de nós termos buscado. Quem toma iniciativa na Bíblia é o Senhor Deus. E de Gênesis ao Apocalipse, a história da salvação é isso. É Deus indo atrás do homem. Escolhei hoje a quem sirvais, ensinando o homem, inspirando o homem, apelando para o homem. Mas no nosso tempo há pessoas que dizem assim: não, Deus não faz apelo nenhum. Não faz, irmãos. Eu tenho amigos meus que tinham essa conversa, porque ouviam teólogos de uma determinada linha teológica, quando eles dizem que não, nem faz apelo na igreja, porque o homem vem porque ele vem quando ele sente. Aí um dos meus amigos, talvez ele esteja aqui hoje, mas é verdade, vocês não sabem quem é, então não precisa se envergonhar. Um dos meus amigos conversando comigo certa vez, porque vivia direito à intimidade, né? De início ele não tocava em assuntos espirituais, de início ele não fazia perguntas mais difíceis, mas aí a intimidade foi crescendo, ele começou a falar mais. Eu me alegro que assim deve ser na intimidade, e vamos crescendo com os outros e com os familiares e membros da igreja. Aí ele me perguntou o seguinte para mim: pastor Nó, o senhor faz apelo na sua igreja? Irmãos, que pergunta, né? Mas tem lugares por aí que não se faz, não. Porque não se faz apelo. O homem vem quando ele quer. O homem vem quando ele descobre. Aí eu olhei para ele e me deu pena, porque quem tem vergonha não pode envergonhar os outros. Aí eu tenho vergonha também. Aí eu fiquei assim meio gago, mas eu disse: bem, ele está perguntando, então ele vai levar. Eu disse assim: irmão, talvez, eu usei essas palavras, talvez o irmão tenha esquecido, mas em Mateus está escrito assim: vinde a mim todos vós, todos, não é só um não, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É Jesus que está falando, ninguém mais poderia dizer isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, o meu amigo ficou gago. O meu amigo passou por um tempão de nem se expressar. E eu, depois disso, fui para o meu gabinete, peguei a minha Bíblia e saí catando
apelos de Deus para pecadores como nós. Irmãos, é constante. A iniciativa é de Deus, é por isso que está escrito aqui em Lucas 15, na última das parábolas. Olha, a primeira parábola da ovelha era um ensino, a segunda parábola era um ensino, a terceira é um exemplo. E é bom nós lembrarmos o exemplo de gente como eu sou, como você é, filho perdido. Este exemplo é porque todos nós, sem o Pai, sem crermos em Jesus, estamos perdidos e precisamos cair em nós mesmos, no sentido, precisamos nos arrepender do nosso pecado, precisamos reconhecer o que somos e quem somos, e precisamos, talvez, de início, enquanto não tomamos a nossa atitude, ensaiar o que vamos dizer para Deus: eu sou pecador. Mas temos de nos levantar, no sentido figurativo, temos de chegar na presença de Deus, e muitas vezes na presença do povo de Deus: eu sou pecador, mas eu reconheço que Deus me ama, eu quero ser tratado como filho, e de fato nós somos assim tratados por Deus, quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder, Deus dá essa autoridade, de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, nós pecadores somos achados por Deus. Ai de nós, se ainda estamos passando por aquele tempo de orgulho, ao dizermos assim: eu sou sábio, por isso estou procurando Jesus. Você sabe se procurar Jesus, mas a força não é sua. Deus já o tem procurado, Deus já o tem entusiasmado a respeito disso, porque com certeza não há como nós não termos algum contato deste lado determinado, destes dias, que não nos aponte que Deus cumpre a sua palavra. Ele restaura vidas, viciados deixam de ser viciados, impuros passam a ter vida pura, pessoas que nada davam para ninguém, eram mão fechada, abrem a mão para fazer algo para glorificar o nome de Deus. E com as palavras do Pai para este filho, agora realmente arrependido, não apenas com remorso, aquele texto que eu li sobre arrependimento, não apenas ele pesaroso porque foi apanhado em falta, porque não deu certo o seu projeto, não, ele cai em si mesmo. É por isso que ele se levanta, vai para o Pai, é recebido pelo Pai com festa. Este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas é terrível viver em pecado, é terrível viver em pecado, sem ter experimentado o arrependimento e a salvação de Jesus, e a separação de Deus. Eu quero ler Romanos 3:23, porque a nossa autoridade vem daqui, isto é, vem da palavra de Deus. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, é mesmo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, a nossa oração deve ser que aqueles ao alcance da nossa voz reconheçam isso, se não reconhecerem mais, reconheçam-se pecadores e aprendam que o caminho para Deus é arrepender-se dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador e levar a sério o que um grande autor sobre as Escrituras escreveu em um livro precioso que eu quero recomendar aos irmãos. O nome do autor me fugiu da mente agora, mas pelo título você pode encontrar: Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. E Lucas 15, nas 3 parábolas, tem a ver com arrependimento. O primeiro é a nota: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A alegria por um pecador que se arrepende, e é a nota da segunda parábola.
Mas na terceira é o filho arrependido. É o filho arrependido. Os pecadores que se arrependem dos seus pecados e se entregam a Jesus como seu Salvador são aceitos. Amados, são aceitos com festa, que é a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Escribas e fariseus, como na introdução do capítulo 15 de Lucas, ficavam irritados com Jesus. Esse Jesus, ele anda com pecadores. E aí uma nota muito cultural, e até come com eles. Participar de uma refeição juntos, naquele tempo de Jesus Cristo, que em algumas culturas orientais até hoje, é o supra-sumo e é sempre comunhão. Jesus tem comunhão com os pecadores. Tenha coragem e alegria de dizer assim: graças a Deus que Ele é assim. Porque se Ele não gostasse de pecadores e buscasse comunhão com os pecadores, estaríamos irremediavelmente perdidos. E em vez disso, estamos salvos pela graça de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amados, enquanto estivermos cantando este hino que é tão inspirador, diz assim: deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Abre o teu coração, aceita o seu perdão, deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Imagine por um momento, e se o filho tivesse ensaiado, mas não tivesse sido levantado e voltado para o que desgraça. Mas ele cumpriu o desejo de seu coração. Eu sei que muitos têm um desejo, mas o desejo precisa ser tornado realidade. Venha a Jesus. Isto quer dizer isso. Venha a Jesus, não é venha à primeira igreja batista do mar. Ficou certo. Seria uma alegria enorme se você, depois de ser de Jesus, se decidir também ter comunhão conosco e aprender aqui conosco constantemente da palavra de Deus. Mas não, a questão aqui não é a primeira igreja batista do mar. A questão é a minha salvação, a sua salvação, pela fé em Jesus. É só isso. É só isso. Então, enquanto estivermos cantando este hino, nós não vamos ter nenhuma interrupção. Eu não vou falar novamente aos seus corações, mas que Deus fale. E se Ele falou e alertou para o fato de que você precisa se arrepender dos seus pecados, todos somos pecadores, você aceite Jesus hoje. E vamos celebrar juntos isso. Se você toma esta decisão, você sai do seu lugar enquanto cantamos. E vem à frente. Nós vamos orar juntos. E é assim que vamos terminar.